Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá pessoal? Graças a Deus, mais um dia a gente aqui para continuar o nosso processo da nossa consciência, né? Vocês já sabem, né pessoal? Vocês que me acompanham sabem qual é o caminhar, o processo da nossa consciência. Por que a gente está fazendo esse caminho espiritual da nossa consciência, pessoal? Porque a gente despertou para isso, tá? Quando a gente não estava desperto, a gente não tinha esse caminho da espiritualidade. A gente caminhava por religiões, aprendia os preceitos religiosos, a gente aprendia essas coisas, mas estávamos dormindo, mesmo a gente nesse contexto religioso. Mas graças a Deus, tá? Com a ajuda deles, com a ajuda da espiritualidade, a gente despertou a nossa consciência. E agora a gente está caminhando, está trabalhando, está cada dia crescendo a nossa consciência, tá, pessoal? Para poder lidar com essas dificuldades que a gente encontra aqui. Ah, irmão Samuel, você despertou, agora você encontra mais facilidade? Não necessariamente, aumentou até mais a pressão para o meu lado. Entende, pessoal? Porque isso é uma falácia do tema que a gente está falando, a falsa espiritualidade. Então, a falsa espiritualidade vai falar que você vai viver em um mundo florido, em um mundo, como é que se diz? Como é que se diz? Um mundo encantado, né? E é uma grande mentira, tá? Mas os falsos profetas, aqueles que estão espalhando a falsa energia, a falsa espiritualidade, eles vão prometer coisas para vocês. Por quê, pessoal? Porque eles querem vender. Tem algo que eles querem vender, tá? Eles querem vender algo, prometer algo a vocês, para vocês fazerem disso um negócio. E já fizeram, né? O meio evangélico aí, todos os meios aí religiosos têm os seus comércios aí, suas diretrizes comercial. Isso não é de agora, tá, pessoal? Esse pensamento religioso, esse comércio, não é de hoje. Isso vem antes de Jesus e no tempo que Jesus esteve aqui na Terra. Ele enfrentou esses religiosos, tá, pessoal? Entende? Então, existe essas coisas já antigas. Isso já vem de muito tempo. A maneira que as pessoas estão, como é que se diz? Estão se entendendo como religiosos, porque as pessoas estão buscando, pessoal, tá? E é nesses matrix religiosas, mas que estão passando uma falsa energia, uma falsa espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Vocês vão ouvir a voz da minha mãe aqui, tá, pessoal? Minha mãe voltou aí, tá? Ontem, e ela tá hoje aqui. Você vai ouvir aí, tá? No meu vídeo aí. Voltar aqueles tempos, né? Que você ouvia os barulhos aí, tá? Entende, pessoal? Então, é o que a gente, como é que se diz? Já vem há muito tempo essas coisas. Agora, graças a Deus que a espiritualidade está levantando pessoas que estão trazendo a visão verdadeira da espiritualidade, tá? Mas antes de a gente começar o nosso estudo, né, sobre a falsa espiritualidade, eu quero agradecer a vocês aí que comentaram, vocês novos que se inscreveram no meu canal, né? Teve até uma pessoa aí
que comentou aí, tá, pessoal? Que ela teve uma visão aí que viu luzes, viu, ela viu luzes na minha cabeça como triângulo, tá, pessoal? Essa pessoa aí no mundo espiritual, ela deve ter visto aí algo aí que estava aí na minha cabeça, por detrás de mim, tá? Vocês estão vendo, tá vendo muitas coisas, né, pessoal? Mas é isso, espero que espiritualidade está aqui me ajudando. Então, isso é uma prova, tá? Teve uma pessoa que comentou isso aí, tá, pessoal? É uma experiência dela, né? A espiritualidade abriu a visão para que ela visse isso, né? Ver que eu não tô aqui sozinho, tá, pessoal? Porque muitas pessoas pensam que eu tô sozinho, eu não tô afiliado a nenhum grupo religioso, aí pensam que eu tô sozinho, tá? Mas não tô sozinho, tá, pessoal? Tem aqui seres espirituais, tem, né, os anjos, os mentores, tem pessoas auxiliando nesse trabalho. Porque eu já falei, não foi? Desde o começo do meu vídeo eu falei que esse trabalho não é meu. Esse trabalho é da espiritualidade. Eu só sou aquele que está sendo usado para cumprimentar esse trabalho da espiritualidade, tá? Poderia ser você também. Poderia ser outra pessoa que está sendo usado, como tem outras pessoas que estão sendo usadas aí pela espiritualidade. Então, cada um está trazendo uma contribuição espiritual para a humanidade, né? Porque você está vendo, né, pessoal? A humanidade está passando aí cada aperto, cada dificuldade, tá? Cada um com a sua. E por mais que cada um fique no seu quadradinho, todo mundo está sofrendo, todo mundo está sentindo a energia, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Então, por isso que a gente tem que estar observando isso, tá? Mas, graças a Deus, Deus também tem levantado pessoas, tá? E que tá fazendo a diferença, tá ajudando aqueles que é espirituais, tá? E eu tô me colocando em uma posição dessa aqui, tá, pessoal? Mas vamos lá, né, pra gente prosseguir o nosso estudo. A gente parou na oitava parte, pessoal. Meu Deus, a gente falou muita coisa desse tema, né? Mas vamos recapitular o nosso tema lá para vocês ficarem cientes, né? Que é o que é a falsa espiritualidade. Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, né? Sétima parte sobre o que é essa falsa espiritualidade. Ele diz: a falsa espiritualidade é um conjunto de crença enganosa que pode levar comportamentos, né, através de doutrinas que não estão de acordo com a verdade, em que simula uma conexão falsa com o sagrado e a conexão com a fonte divina. Mas essa conexão é baseada em ego, falsidade e aparência, desviando-se da verdadeira prática espiritual ou divina. Então, pessoal, é isso que é a falsa espiritualidade. É coisa do ego do ser humano. É o desvio, é crença que é colocada. E às vezes tem até crença maligna, tá, pessoal? Pessoas estão seguindo, né? Mas é isso, como é que se diz? É o trabalho aí espiritual, tá, pessoal? E as pessoas que têm que olhar a frequência. Tem pessoas que do meio que eu falo aqui espiritualista, que eles têm contato com espírito de baixa vibração. Principalmente essas pessoas que é do centro espírita, eles têm contato, tá? Médios lá têm contato com esses espíritos de baixa vibração. Entende, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas
É isso, então. E às vezes eu sou comparado com essas pessoas aí, tá? Vocês me comparam. Quando não me compara com um pastor evangélico, né? Que você é evangélico, irmão. Você é da igreja, qual é a igreja? Né? Então, quando não me compara com isso, tá? Mas eu já tô acostumado a isso, tá, pessoal? Tô acostumado a essas coisas, tá? Então, é isso, tá? Mas aí, é isso que a gente viu na primeira, segunda, né? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Agora a gente vai para oitava parte, pessoal. Então vamos aqui. A gente parou na sétima, né? A gente parou aqui nessa parte aqui, ó. Que ele fala, por isso temos que tomar cuidado com certo tipo de evangelho, pois essa falsa espiritualidade estão escravizando pessoas ao invés de trazer a liberdade, que só é possível quando encontramos verdadeiramente com Jesus. Então, a verdadeira liberdade é quando você tem um encontro com Jesus, um despertar verdadeiro. Quando despertamos a consciência para a espiritualidade, então, para a nossa espiritualidade. E quando permitimos ser guiado pelo Espírito Santo, assim somos cheios de Deus e evidenciamos o fruto do Espírito Santo em nossas atitudes, então nossa vida, que é a verdadeira espiritualidade. Então, é isso que é a verdadeira espiritualidade. Por isso que Paulo, né, ele escreve lá, fala e disse: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, esse tal não está servindo a espiritualidade. Ele não tem contato com a espiritualidade. Então, tem gente agora sem o Espírito de Deus aí, pessoal? Tem ou não? Entende? Se você falar que tem, é porque tem. Tem pessoas que não têm o Espírito de Deus. Então, não é filho de Deus. Né? Não nasceu de novo, não despertou verdadeiramente a consciência. Então, não é filho. Então, o que essa pessoa é, irmão Samuel? São criaturas de Deus. Pode se tornar filho? Pode. Se arrependerem. Entende? Então, tem pessoas que não têm o Espírito de Deus aí. Tem um espírito até do outro que estão fazendo aí cada malignidade. Mas tem pessoas que estão com o Espírito de Deus aqui também, tá, pessoal? Entende? Então, essa é a situação. Mas vamos lá. Aí ele fala, a oitava parte, vamos ler. A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa falsa espiritualidade, os falsos profetas, né? O engano? Será que a Bíblia fala sobre o engano, os falsos profetas, pessoal? Vocês nem precisam responder aí, tá, pessoal? Eu acho que essa pergunta é fácil para vocês responder, tá? Estou dando a oportunidade aí de vocês participar e responder perguntas fáceis. Então, essa é facinha. Depois a gente vai complicando mais as perguntas, tá? Tá bom, pessoal? Então, vamos ler. Vamos ver aqui se a Bíblia fala sobre falso profeta, sobre engano, né? Vamos ver aqui. Então, Mateus 7, versículo 15 até o 23. Então, vamos ler aqui, pessoal. Ele fala: guardai-vos, deixa eu tomar um chá aqui, né, pessoal? Porque para eu não, né, tomar um chazinho aqui, tá aqui meu chá. Ah, beleza. Graças a Deus. Então, guardai-vos do falso profeta que vem a vós, converte de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores.
devoradores e ferozes. Pelos seus frutos conhecereis. Então, pessoal, veja bem nessa primeira estrofe que Cristo está falando com os discípulos aqui. Está aqui escrito nas Escrituras, em Mateus 7, versículo 15. A gente vai continuar lendo, mas vamos recapitular. O que é que ele fala? Guardai-vos, então, tenha cuidado dos falsos profetas que vêm a vós. Então ele sabia que os profetas iam vir para vocês, para tirar vocês da verdadeira espiritualidade, da verdadeira frequência, do verdadeiro contato com Cristo. Esses falsos profetas vêm a vocês. Mas ele vem como? Com vertes de ovelha. Então ele vem parecido com o mesmo que vocês vertem. Mas por dentro são lobos devoradores. Por dentro como? Então ele está falando, a alma dele está vibrando em outra coisa. Então, a gente que é espiritual, quando a gente tem que analisar uma pessoa, é pela aparência dela, é pelo jeito? Não, pessoal. A gente que é espiritual, a gente olha a alma. A gente olha por dentro. O que é que essa pessoa está vibrando? Por isso que a gente que é sensitivo, né? A gente é médio, a gente tem percepções espirituais. Muitas pessoas não gostam da gente, porque a gente percebe algo nela que ela não quer mostrar. Você sabe que a gente cria uma máscara aqui, né? A maioria das pessoas tem máscara, né, pessoal? Então, e a gente olha, né? Olha por dentro, a gente não olha por fora, tá? Mas o que é que acontece, pessoal? A maioria das religiões olha a pessoa por fora, que a pessoa é bonita, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem posição, a pessoa fala bem. É isso que as pessoas olham, pessoal. Eu sinto muito, tá, pessoal? É o que vem acontecendo com, como é que se diz? Na nossa realidade. Por quê? Porque não estão olhando a pessoa, estão olhando a casca da pessoa. E a casca da pessoa não é a pessoa é a consciência. É aquela alma que ele está vibrando ali que é verdadeiramente a pessoa. Entende? A gente olha isso. Quem é espiritual, tá? Então, ele disse, por dentro são lobos, levando. Então, pelos frutos o conhecereis. Colhe-se, porventura, uva do espinheiro ou figo do abrolhos? Ó a pergunta de Cristo. Por quê? Porque você tem que olhar a semente, pessoal. A semente por dentro. Quando você vê a fruta bonita, mas você não sabe como é que está por dentro. Então, a gente olha a semente. Então, essa semente é de quê? É de uva. Então, ela vai dar uva. Não pode dar abrolhos. O fígado não pode dar abrolhos. A uva não sai do espinheiro. Você não vai se furar no espinheiro. A uva não dá lá no espinheiro. Qual é a fruta que dá no espinheiro? Dá a rosa, né? A rosa que tem no espinheiro. Que tem um espinho, né, pessoal? Entende? Então, não pode da mesma fonte sair água doce e água salgada. Ou sai doce ou sai salgada. Então, Cristo está delimitando a pessoa. Então, ele fala, porém, ele fala, toda árvore boa dá frutos bons. Porém, a árvore má dá má fruto. Uma árvore boa não pode dar mau fruto. Então, se ela é boa, ela não pode ser algo ruim, né? Nenhuma árvore má dá bom fruto e é cortada e lançada no fogo. Logo, pelos seus frutos o conhecerei. Então, é pelo comportamento, é pelo fruto, é pela ação
como é que se diz? Da... Espera aí, pessoal. Espera aí que minha mãe trouxe aqui o celular pitando aqui, tá? Desliguei. Então, é pelos frutos que a gente vai conhecer. Por isso que Cristo disse assim, não julgue, né, pela aparência, julgue pela retidão, pelo o que a pessoa está se colocando, pela alma dela, o que ela está vibrando. É isso que você tem que julgar a pessoa. Não é pela aparência dela, tá? Mas você sabe, né, pessoal? O mundo aqui pensa totalmente diferente. Mas a gente que é espiritual, a gente tem que ter essa visão. Então ele fala, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no meu reino, no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, aquele que está fazendo a vontade do Pai é que está em conexão com o reino do céu, com o reino de Cristo. É claro, né, pessoal? Eu posso terminar aqui o vídeo aqui. Já foi dito tudo aí sobre a falsa espiritualidade. Aqui, ó, só nesse versículo, Mateus 7, do 15 ao 23. Já disse tudo aqui, ó. Vamos encerrar aqui, né? vamos comer ali, eu vou comer o feijão ali de Angelina, né? E vamos descansar. A Angelina disse que por enquanto ainda não está pronto não, então vamos continuar aqui. Aí ele fala, né? Naquele dia muitos hão de me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim o que pratica iniquidade. Então, olha, pessoal. Então, naquele dia, esse dia vai chegar, tá? Que vai ter pessoas assim, Senhor, não profetizamos em seu nome? Né? Pregou aí, né? Pregou dizendo que está pregando o evangelho, né? Olha aí, tem um bocado aí que diz, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou não sei o quê, eu também falo de Jesus, né? Vai chegar naquele dia que vai dizer, então Cristo vai dizer assim, eu não conheci você, eu não conheço você, não tenho intimidade. Então, esse conhecer é intimidade de uma noiva para com o noivo. Por isso que a igreja é comparada a uma noiva. Então, essas pessoas foram uma falsa igreja. Então, qual é a falsa igreja? A prostituta. Então, Cristo não se envolve com prostituta. Ele se envolve com a igreja, que é a noiva, a santa, preparada para o noivado dele. Entende? Samuel? Diga. E aí? Vê se eu falei solto. Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Aí tá por trás. Então, ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim que pratico a iniquidade. Então, essas pessoas estão como religiosos, mas estão praticando muita iniquidade, pessoal. As pessoas praticando muito mal, muita iniquidade. Pessoas aí religiosas aí, tá? Até famosos aí que vocês conhecem, religiosos aí, praticando cada coisa absurda aí, tá? Então, apartai-vos de mim que eu não conheço. Então, você não me conheceu. Você não despertou verdadeiramente. Você não entrou no reino do céu verdadeiramente. Entende, pessoal? Então, o que mais, pessoal? Vamos lá? Vamos lá que o feijão ali, a Angelina disse que não tá pronto, tá? Chegou aqui ó, até a menina aí, para ver ela, tá? Então, o que mais? 1 Timóteo 4, versículo 1 e 3. Vamos lá, pessoal. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé.
Eles darão atenção a espírito enganadores e a ensino que vem de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas. Então, hipócrita que vem de máscara, né? E mentirosa, pessoas cuja consciência está morta. Então, não está nem mais dormindo essa consciência já morreu espiritualmente mesmo. O que mais? Como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então, como já foi queimada, então foi marcada aí pelo inimigo. Tá, pessoal? É como o boi, você já viu como o ferro boi para marcar o dono, né? Coloca as iniciais dele, é ferro boi assim. Então, essas pessoas já têm a marca do inimigo que queimada com ferro. Essas pessoas ensinam que é errado errado casar e que é errado comer certos alimentos. Veja bem o que essas pessoas estão ensinando. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que crê e conhecem a verdade coma depois de terem feito a oração de agradecimento. Então, de ter agradecido, então de fazer ação de graça. Entende, pessoal? Então, veja o que essas pessoas estão fazendo. Então, eles estão sendo levados, né, nesses últimos tempos, vai acontecer isso, alguns vão abandonar a fé verdadeira. Então, a verdadeira espiritualidade vai começar a vibrar na falsa espiritualidade. Por quê? Por causa desses homens que se desviaram, né? E os espíritos enganadores estão usando essas pessoas para espalhar o quê? Espalhar esses ensinamentos de demônio. São pessoas hipócritas, mentirosas, então com falsidade, porque a consciência deles já está morta, já virou demônio. Então essas pessoas já viraram demônio aqui nessa realidade. Então ele fala como se tivesse sido queimado com ferro em brasa. Então ele já foi marcado pelo inimigo. Então essa pessoa já tem a marca do inimigo, já tá fazendo coisas aí. Então ele ensinando que é errado casar. Como assim que é errado casar? Que é errado comer certos alimentos. Então você não pode, certos alimentos você não pode, né? Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que crê e conhecem a verdade coma depois de ter feito a oração de agradecimento. Então tudo que você apresenta a Deus, agradece. Obrigado, Deus, obrigado por esse feijão agora que minha mãe está fazendo. Obrigado que eu vou comer. Obrigado por esses alimentos. Então, é aceito por Deus, tá, pessoal? Entende? Eu sei que tem alguns alimentos aí que tem veneno, tá? Que foi colocado já para matar a gente mesmo. Porque a gente é igual um rato de laboratório, tá? A humanidade está servindo de rato de laboratório para essas pessoas, tá? Então, a gente fazer uma oração, né? Feita a oração de agradecimento. Então, é recebida ali, é santificado aquele alimento. Então, muitos vão se desviar nesses últimos dias, pessoal. É bíblico, é profecia que foi falada para Paulo, né? O Espírito de Deus diz claramente. Então, o Espírito de Deus que avisou a ele. Tá? Então, o que mais? Mateus 6, versículo 5 e até o 6. Vamos ler aqui. Enquanto orardes, não serei como hipócrita, que gosta de orar em pé na sinagoga e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, né? Quando orares, o que é que faz? Vamos ver o que é que Cristo está nos ensinando.
entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, pessoal, veja o que é que Cristo está ensinando, como a gente tem que orar, né? A gente se reservar, a gente se meditar, sabe, pessoal? Eu vejo aí pessoas aí, tá aqui, grava a oração aqui, tal meditação, tá, pessoal? Mas isso é uma coisa íntima. Tem gente até que cobra, tá, pessoal? Oração aí e meditação também, tá? A mesma coisa também meditação. Tem gente até que cobra, tá? Isso, pelo amor de Deus, pessoal, isso é uma coisa muito errada que está acontecendo na espiritualidade. Então, isso é uma coisa da falsa espiritualidade, pessoal. Por quê? A gente tem que ajudar a pessoa, né? A gente tem que orar para a pessoa, mandar energia boa, né? Mas a oração pessoal da pessoa é que tem que surgir da pessoa, tá? Por isso que os evangélicos, eles estão viciados nisso, né? Aí ora por mim aí, pastor, ora por mim, ele nem ora. Tem nem força, não tem nem ânimo, por tanta coisa que está falando. Ora por mim aí, pastor, ora por mim, eu não tenho tempo. Eu vou trabalhar para trazer o dízimo para você. É assim que está funcionando, tá, pessoal? Não adianta enganar, é assim que está acontecendo. Tá? Então, por quê? Cristo quer que, ensinando os discípulos, que quando ele orar, de não seja hipócrita, então não use máscara. Oh, Deus, entonizado, aí eu gravo aqui a oração para vocês, pessoal. Tá em pé lá na sinagoga, então no templo. Olha quantos estão fazendo isso aí, pessoal. Para demonstrar que eu sou espiritual, eu estou conectado com a fonte, com Deus, eu estou conectado aqui, ó. Entende, pessoal? Você não precisa mostrar nada que está conectado com Deus, com a fonte, você não precisa nada. A própria sua frequência vai mostrar isso para as pessoas, tá? Entende? Então, e como é que se diz? Ele fala, quando orade, né? Ele fala, quando orade, já recebeu a recompensa, então, essas pessoas. Mas tu, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Então, entra lá naquele lugar secreto, ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai, né? Que vê, então ele está vendo você ali e te recompensará, porque Deus está sondando o seu coração, então a sua alma, então a sua vibração. Então Deus está olhando isso, é a sua vibração. Deus não está olhando se você é bonito, dos olhos azul, é louro, é isso, tá? Deus não está olhando isso, ele está olhando a sua alma. Por isso que quando Deus olha para a gente, ele olha a nossa vibração. O que é que a gente está pensando? O que é que a gente está vibrando? O que é que a gente está querendo realmente? É isso que Deus está olhando para a gente. Entende, pessoal? As pessoas pensam porque eu sou tão boa, eu faço isso. Por que não acontece essas coisas na minha vida, irmão Samuel? Deus não está olhando o que você está olhando, a frequência com que você faz. Você faz essas coisas, você faz de coração, você faz com a disponibilidade da espiritualidade, você faz ou você faz por interesse, como os religiosos? Querendo receber, eu vou fazer isso que eu vou receber em troca. Então Deus está olhando, tá, pessoal? Não adianta vocês fazerem isso, porque vocês querem receber recompensa de quem? Do homem. Então você está fazendo para o homem querer receber recompensa do homem, mas de Deus não vai receber. Entende, pessoal? É claro, né? O que mais? Vamos lá, vamos prosseguir, né? 2 Timóteo 3, versículo 1
e 5. Vamos ler aqui, pessoal, até o 5. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então, trabalhosos, né? Homens serão egoístas, avarentos, presunçoso, arrogante, blasfemos, desobediente aos pais, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbo, mais amante do prazer do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desse também. Então, olha o que Paulo adverte ao discípulo dele, né, Timóteo, né, pessoal? O que é que ele está advertindo? Que ele fala que nos últimos, saiba disso, Timóteo. Então ele fala, saiba disso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, terríveis, né, para o homem. Por quê? Porque homens serão o quê? Egoísta, então tá no ego. Avarento, então gosta de dinheiro, né? Presunçoso, então como é que se diz? Tem presunção. Arrogante, então olha quantos líderes pastores são arrogantes. Blasfemo, então tem pessoas que vão blasfemar até contra Deus, contra as coisas espirituais. Desobediente aos pais, né? Ingratos, então vai ser ingrato e desobediente aos pais. Olha como os jovens hoje, as crianças, estão desobedientes aos pais, ingratos, pessoal. Não agradece por ter alimentado ela até agora. Olha aí, pessoal. Não sou eu que estou falando, tá? Só é você olhar ao seu redor. O que mais? Ímpio, então, comete impiedade bastante. Sem amor, então, tá sem a vibração do amor. Pela família, então, não tem amor para manter a família, quer destruir logo a família toda. Irreconciliáveis, então, não se reconcilia com Deus, com as pessoas. Caluniadores, então, inventa muitas coisas. Sem domínio próprio, então não tem domínio sobre a própria frequência dele. Cruéis, então pratica crueldade. Olha, você viu aí quantas pessoas cometeram crueldade? Pessoas da alta sociedade, tá? Inimigo do bem, então tudo que é para fazer o bem, ele é inimigo, ele é contra. Traidores, então trai tudo quanto é pessoa. Precipitado, então esse precipitado se arrebenta todo. Soberbo, né? Mais amante do prazer, então dos prazeres do mundo, do que amigo de Deus. Então, do que ter uma conexão, do que ter uma comunhão com Deus. Então, ele é mais amigo da frequência dos prazeres, né? Tendo a aparência de piedade, então mostra aquela piedade, mas nega o seu poder, nega o poder dessa piedade que é Cristo. Você sabe que é Cristo que é piedade, então nega Cristo, nega o seu poder, afasta. Então o que é que Paulo fala para Timóteo? Afasta-se desses também, afasta desses camaradas aí. Esse camarada é perigoso, é pior do que a máfia. Será, pessoal, que tem pessoas piores do que a máfia? Tem aí, tem esses tipos de pessoas. Você viu o que é que aconteceu? As pessoas da alta sociedade, o que fizeram aí, foram revelados o que estava fazendo aí. Que cada coisa, muito que a gente não consegue nem imaginar, porque a gente começa logo a vomitar, a gente passar mal. Foi coisas horrendas, né, pessoal? Então, é isso que acontece, tá? Então, vamos continuar. Será que essa falsa espiritualidade está aí? Vamos ler.
Mateus 24, 24. Esse é o texto aí que muitos falam, tá? Pois apareceram falso Cristo e falso profeta, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, enganaria até o escolhido. Então, vai surgir, né, pessoal? A gente sabe aí nesses últimos tempos agora, falsos Cristo e falso profeta, que vai fazer até milagre. Você vai dizer, ai meu Deus, esse é o homem, esse é o homem. Então vai enganar aqueles que não é escolhido, mas se possível enganaria o escolhido, mas os escolhidos não vai ser enganado, porque o escolhido não está olhando isso, tá, pessoal? Milagres, coisas, escolhido não está olhando isso. Ele sabe qual é a verdade, ele está conectado com Cristo. Então ninguém engana ele. Entende, pessoal? Mas vai existir essas pessoas que vão enganar muitas pessoas. Por isso que quando você não está desperto, é um perigo para você. É um perigo, tá? Por isso tem que despertar. Vai ser doloroso às vezes quando a gente desperta? Tá, pessoal? Quando eu despertei mesmo, eu fiquei com ódio, raiva. Eu senti coisas, eu via coisas que, nossa... Mas calma, tá? É normal, porque a gente não estava vendo, aí estava caindo na cilada. Isso faz parte, tá, do processo para a gente até agora. Então, por isso que eu tenho experiência sobre isso, tá? De vários grupos religiosos, eu tenho experiência, tá? Você está falando com uma pessoa que provou isso de perto. Então, vai surgir, se possível, enganaria até se possível, o eleito, né? Os escolhidos, aqueles que foram chamados verdadeiros. Mas não vai enganar, tá? O que mais? Gálatas 1, versículo 6 até o 9. Vamos ler aqui, né, pessoal? O que é que Paulo está falando aqui para os Gálatas? Ele fala: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, é o que está acontecendo hoje, tá, pessoal? É o que está acontecendo hoje. Esses daí que estão falando que... Esses que estão falando aí que é o evangelho, tá, pessoal? Mas verdadeiramente não é o evangelho, tá? Isso é um engano, é a falsa espiritualidade, né? Então, Paulo está falando, eu me admiro que você esteja abandonando o que chamou pela graça. Então, está abandonando o seu chamado. Então, tem muita gente aí abandonando o chamado para estar nesses evangelhos, nesses falsos evangelhos. Tem gente que não está atendendo o chamado para ficar preso a esse falso evangelho. Então, Paulo está dizendo, o que é que vocês estão fazendo? Você está abandonando o seu chamado, aquele que vos chamou da graça de Cristo, para seguir outro evangelho. Ele fala que na realidade não é o evangelho. Então não é outro evangelho, não é outro, é um engano. É a falsa espiritualidade, Paulo está dizendo. Então ele fala, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, essas pessoas estão aí pervertendo o evangelho de Cristo. E isso já tem mais de 2000 anos, tá, pessoal? Essa apostasia, perverter o evangelho de Cristo, até hoje, olha que confusão hoje está criado de religiões, pessoal. Produziram uma falsa energia, uma falsa espiritualidade.
nas pessoas já tem mais de 2000 anos, tá? Essa apostasia, esse espírito vem aí enganando várias pessoas. E até a gente também estava também nesse engano, né? Eu também passei, você também. Você estuda aqui, era de grupo religioso. Você estuda aqui, né? Eu também passei por um monte aí. Principalmente que era músico aí, saía tocando aí. Tá? Então, essas pessoas já começou desde os apóstolos lá, já tem mais de 2000, começaram a perverter o evangelho de Cristo. Para quê? Para que você não vibre na verdade, não vibre na verdadeira espiritualidade sua. Eles querem desviar você e conseguiram desviar aí muitas pessoas do evangelho. Eu sinto muito, tá, pessoal? Sinto muito disso ter acontecido, mas é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Então ele fala, o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo e conseguiram perturbar, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, contudo, ainda que nós ou um anjo do céu anuncie o evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, essas pessoas que estão anunciando esse falso evangelho, essa falsa espírita, essas pessoas são amaldiçoadas, tá, pessoal? Porque ele tem que seguir o evangelho dos apóstolos. Então, veja agora que tem dízimo, tem, como é que se diz, campanhas, tem coisas, como é que se diz, amuletos, vendendo amuleto, vendendo sal, vendendo cruz, vendendo o que mais? Vassoura ungida, vendendo arruda, vendendo folhas para banho. Foi isso que os apóstolos ensinaram, pessoal? Mas todos vocês aceitam isso. Todos vocês aceitam isso no evangelho. Todos vocês. Dízimo. Os pastores aproveitam, né? Porque eles querem dinheiro, tá? Então aí, tira aí de vocês. Não existe o evangelho, os apóstolos não ensinaram isso. O evangelho de Cristo não é isso. Entende, pessoal? Então, é isso que está acontecendo, tá? E muitos se desviaram do evangelho. Então, ele diz que ele, contudo, ainda que um anjo do céu anuncia o evangelho. Então, tem aí uma escritura aí que diz que foi trazida pelo anjo. E nessa escritura, né, que é até lá dos muçulmanos, fala que Cristo não foi crucificado. E todos os apóstolos, toda a escritura dos apóstolos fala que Cristo foi crucificado. E agora, vocês vão aceitar esse evangelho que é trazido pelo anjo? Tem aí, pessoal, tem aí uma Bíblia, tá? Que diz que foi trazida pelo anjo, uma revelação do anjo, foi dada aí ao pessoal lá do muçulmano, que eles falam que foi Maomé, recebeu essa revelação do anjo, e então se diz que Cristo não foi crucificado. Mas todos os evangelhos e todos os apóstolos, eles confirmaram que Cristo foi crucificado e ressuscitou. Você entende o perigo da falsa espiritualidade, pessoal? Então, Paulo falou que nem que um anjo traga, anuncie o evangelho, porque não foi dado para os anjos pregar o evangelho, foi dado para os apóstolos. Cristo escolheu os 12 apóstolos. O que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado, então.
Quem já dissemos que, e repito, se alguém anunciar, então alguém, um anjo, quem for aí, contrário àquilo que os apóstolos já falou, seja amaldiçoado. Então, talvez você esteja em um grupo que esteja amaldiçoado, então, numa falsa espiritualidade, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês. Não é eu, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tá falando aqui, ó. Tá? Ele tá nos advertindo aqueles irmãos em Gálatas. Então, já tem mais de 2000 anos que ele advertiu a igreja, porque ele via que aqueles irmãos ia surgir pessoas no meio desse irmão que ia enganar, ia desviar. O que era apostasia? É o que está acontecendo hoje. A apostasia está grande. Olha quantos... Ela quer... agora não, saiba lá que eu estou gravando, tá? Como é que se diz? Ele via que ia entrar e hoje olha quantas pessoas estão na falsa espiritualidade, nessa apostasia aí. É isso, é por isso que Deus agora, né, com a ajuda de Deus, a espiritualidade, trabalhando em conjunto para ir despertando a consciência, fazendo as pessoas voltarem para a verdadeira frequência, a verdadeira espiritualidade. É o que está acontecendo hoje, aí nesses dias turbulentos, né, pessoal? Então, o que mais ele fala? Ele fala, Efésios 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, o corpo é a igreja, né, pessoal? A igreja espiritual. Então, por isso que a gente, tá, pessoal? Temos que ter a consciência de que a gente está no corpo e nesse corpo a gente não tem que abandonar a mentira. Então, a mentira que é um engano. E falar a verdade ao próximo. Ser sincero com as outras pessoas. Não engane, pessoal. Mas olha agora, pessoal, aonde está mais as mentiras? Coloca aí nos comentários, aonde você acha que está mais as mentiras? Entende? É no meio religioso. Aonde tem mais mentira é no meio religioso. Por causa dessa apostasia que o Paulo falava lá. Entende, pessoal? Hoje aqui tá bem agitado aqui a rua. Você tá vendo aí o som aí, a zoada aí? As crianças estão agitadas, a minha mãe está agitada, tá todo mundo... Então você vê uma frequência, tá, pessoal? Sábado e domingo é assim, tá, pessoal? Eu já percebo isso, os meninos ficam agitados, todo mundo fica agitado, então, uma agonia, tá? Então é isso que acontece, tá? Mas já estamos acabando aqui, tá, pessoal? Então, o que é que a gente tem que deixar a mentira e falar a verdade ao povo? Pois todos nós, então, aqueles que é desperto, né, somos membros de um mesmo corpo. Então, todos que despertaram é espiritual, vocês estão, como é que se diz? Em conexão com o corpo de Cristo, espiritualmente. Ah, irmão Samuel, mas cadê a igreja? Cadê o templo? A gente não tem templo. É o que... Ai, meu pai. Eu não aguento não, tá? Vá pra lá, vá. É o meu neto aqui, ó, pessoal. Então, a pessoa pensa que é aquele templo que é o corpo de Cristo, tá? E sabe quem faz isso? Os pastores, ele não fala isso para vocês, tá? Ele não diz o que, ele não ensina verdadeiramente o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja verdadeiramente. Ele não ensina.
Ele disse que igreja é aquela. Então, você tem que vir, irmão, sábado. Venha sábado e domingo para a igreja. Senão vocês estão se afastando da igreja. E vocês acreditam nisso. Então, isso é uma falsa espiritualidade. Isso é um engano que foi passado para as pessoas. Então, a gente quando está falando isso, os pastores não gostam, porque essas pessoas que ele colocaram que ali é a igreja, está trazendo lucro para ele. Então, se eu pego e coloco o conhecimento que essa pessoa não vai mais para a igreja, como alguns aqui do meu canal, não vai mais para a igreja, então, o que é que acontece esses pastores? Esses pastores, poxa, tirou o nosso sustento aqui, tirou nossa coisa aqui de me sustentar, de essas pessoas trazer dinheiro. Então, por isso que esses camaradas, esses religiosos, atacam a gente. Então, eles deram até um nome pra gente, tá? Dizendo que a gente é desengrejado. Mas a gente que é a igreja verdadeiramente, ele tá dizendo que a gente não tem igreja. Por quê? Ele não sabe que é a igreja, pessoal. Eles passam isso como igreja, aquele templo que vocês têm que ir lá, colocaram na sua cabeça aí. Tá? Então, por isso que Paulo diz, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Então, estamos conectados a esse corpo de Cristo espiritualmente. Tá? Você que verdadeiramente despertou. Você que não despertou ainda, você não faz parte do reino do corpo de Cristo. Tá? O que mais? Vamos lá. Romanos 16, versículos 17 e 18. Vamos ler. Recomendo, irmão. Então, é a recomendação do apóstolo Paulo. Que tome cuidado com aquele que causa divisões e põe obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afasta-se dele, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas o seu próprio apetite, seu próprio ventre, né? Mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Então, ingênuos, crianças, porque quem é ingênuo são as criancinhas. Então, ele está falando de criancinha. Que criancinha? Criança pequena? Criança física pequena? Não. Ele está falando daqueles irmãos que são novos espiritualmente. Ele não tem conhecimento, ainda não tem maturidade. Então, o que é que Paulo está advertindo? Recomendo a vocês que quando tomem cuidado com essas pessoas que estão criando divisões aí, obstáculo no ensino que você tem recebido. Afasta dele, pois essa pessoa não está servindo a Cristo. Então ele não tem nenhum compromisso com Cristo, nosso Senhor, mas o seu próprio apetite. Então são esses líderes que estão servindo ao próprio ventre, o próprio ego dele. Ele quer tudo para ele. Então o negócio é minha barriga cheia. O quê? Minha barriga cheia. Porque é eles que se virem aí, ó. Então essas pessoas não estão servindo a Cristo. Estão servindo o seu próprio apetite, então seu próprio ventre. Mediante palavras, então ele usa palavra suave e bajulação. É o que tem mais aí nesses grupos religiosos, tá? Palavras suaves e bajulando. Então, para ganhar o seu ego. Então, vai enganar o coração, então a alma ingênuas dessas pessoas. Então, a alma de criança, a alma que não tem ainda uma maturidade, uma consciência ainda, não sabe de nada. Então, o que essas pessoas falarem, é verdade, não sei o que, é aqui, pessoal. Então, venha, aí, ó, dá esse rafia a ele, ó, porque eles estão servindo ao vento. Então, você entra numa falsa espiritualidade. Eu vou terminar aqui, tá, pessoal? Porque a frequência aqui, a zoada, vai aumentar.
Então vou parar aqui, tá? Já 60 minutos. Vou marcar aqui a gente tá na 8ª, né? Então vou marcar aqui a 9ª parte. Rendeu, né, pessoal? Esse tema, né? A 9ª parte. Então, se amanhã eu tiver aqui nessa realidade e tiver tudo calmo aqui, sem muita zoada, tiver as pessoas tranquilas, eu entendo, tá, pessoal? A frequência fica assim, as pessoas, os meninos aqui tá agitado, todo mundo aqui. É a frequência isso, mexe com os campos deles, tá? Eu entendo, tá, pessoal? Mas é isso. Graças a Deus a gente conseguiu gravar essa 8ª parte. Amanhã, se Deus quiser, vou gravar a 9ª parte, tá, pessoal? Então, eu quero agradecer a vocês, né, novos aí, vocês que comentaram aí, tá? Vocês estão vendo aí raio de luz, vocês estão vendo aí o meu mentor aí, vocês estão vendo os anjos aí do meu lado. Tem pessoas que estão tendo essas visões, tá, pessoal? Mas eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? Quero agradecer a vocês porque a frequência está aumentando aqui, a agonia, então vou terminar aqui, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!